Hello, eu sou Ana Paula Pena. Estou começando este canal para compartilhar algumas histórias, experiências e conteúdos. E o que mais me motivou a começar hoje esse canal foi a minha participação no reality show, o The Bride Brasil, que é um reality de casamento. Mas esse já era um projeto bem antigo e um passo bem importante na minha carreira. Até acho que eu tô um pouquinho atrasada, afinal eu faço conteúdos intencionais lá no Instagram desde 2017. Desde que eu atuava como nutricionista, eu já estava lá produzindo conteúdos e depois eu abri a minha própria empresa, fechei e hoje eu falo sobre marca pessoal, posicionamento digital e trabalho com gestão de conteúdos para médicos. Enfim, esse não é o tema desse vídeo porque eu recebi algumas perguntas muito legais sobre como foi participar de um reality show. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Primeiro que eu não esperava que a gente tivesse um número tão alto de pessoas assim acompanhando essa trajetória. Sabia e não sabia, porque pra gente entrar, a gente passou por uma seletiva aí de votação e nessa votação a gente recebeu, pode-se dizer, quase que 17 mil votos, né? Foram 2 seletivas, muita gente já sabia dessa história. Enfim, o que eu acho que vai ser muito gostoso compartilhar aqui com vocês, como foi tudo isso, como foi os bastidores, como foi por trás das câmeras, o que vocês não viram nesses 8 episódios aí do reality show. Então, o que é o The Bride Brasil? Ele é um reality show de casamento que foi construído. É uma ideia de 3 jurados, que é o Ivo, a Ana e a Lu, que são profissionais lá de Curitiba, que trabalham com casamento, né? O Ivo é maquiador, a Lu é uma cerimonialista e produtora de eventos e a Ana Vanin, uma super fotógrafa. Então, esses 3 aí criaram o The Bride Brasil para oferecer uma festa de casamento com tudo pago para algum felizardo. Convenci o Sr. Rodolfo, com PH, a nos inscreverem nesse reality. Eu acho que ele na hora nem deu muita moral, assim. Fizemos a inscrição e aí fomos selecionados pelos jurados e depois passamos pelas 2 fases seletivas que dependiam aí de votação do público, até que eu fui pra casa, fiquei confinada 10 dias. Essa parte é bem interessante porque vai só a noiva ou uma pessoa, né, do casal a participar. Nós ficamos confinados 10 dias ali, chegamos, tivemos um dia de entretenimento, de diversão e logo depois entregamos os telefones e ficamos sem contato nenhum com a família. E aí eu deixei aqui separado algumas perguntas que me fizeram lá na caixinha do Instagram e vou trazer aqui para vocês para poder compartilhar essas dúvidas e um pouquinho mais das experiências de como foi participar de um reality show. E eu trouxe essa caixinha que tem um monte de coisa especial aqui dentro. Vou começar pela primeira pergunta. Nós entramos 15 participantes, eram 14 noivas e um noivo. Lá no Piauí, em Barra Grande, a gente ficou os 15 confinados e à medida que as provas iam acontecendo, que eles iam sendo eliminados, os eliminados iam para outra casa. Então, na casa principal foi ficando mesmo só os participantes que estavam ali seguindo no jogo. Dentro da casa tem de tudo, né? A gente tinha que fazer o café da manhã, o almoço tinha pronto, assim, mas não tinha programação, não tinha nada no script. Então, a gente não sabia de nada, hora nenhuma. Eu acordava às 6, me preparava e uma coisa que foi legal aí, uma curiosidade pra vocês é que eu sempre estava de biquíni e short por baixo. Ficava uma roupinha bonitinha, passava maquiagem, então eu nunca sabia o que ia acontecer. Então eu já tava sempre preparada pra qualquer coisa eu tirar aí uma saia longa, um vestido longo pra poder correr, pra poder ter agilidade. Então eu não sabia o que ia acontecer naquele dia, se a gente ia ter prova ou não, que horas eu ia almoçar, que horas eu voltaria pra casa, né? Porque a gente saía da casa e ia pro resort fazer as gravações das provas. Então assim, 7 horas da manhã estava pronta e aguardando qualquer grito ali, qualquer chamada pra gente ir pra fazer alguma prova. E aí lá dentro do resort a gente ficava quase todo mundo dentro de um quartinho
até que fosse realmente a hora da prova. E à medida que o pessoal ia saindo, ia diminuindo o número de pessoas dentro da casa. Essa é a segunda edição do The Birds Brasil. A primeira foi em Curitiba e essa agora foi no Piauí. Então, eu assisti sim todas as provas anteriores. Eu sabia que tinham provas específicas de cada jurado. Eu tava muito de olho no Instagram deles, assim, o tempo todo. Eu vi que eles tinham ido antes pro Piauí, então ali eu vi que tinha muita coisa cultural. Eu sabia que alguma hora ia ter uma prova, tipo, coisas do Piauí, né? Saber sobre o Piauí. Então eu estudei sobre isso, eu estudei sobre casar na praia, eu estudei sobre o Ivo, sobre a Lu, sobre a Ana, sobre o Piauí, sobre casar na praia, sobre casamento. Enfim, me preparei sim. Cara, pra mim, o mais difícil foi o momento de votação. As duas votações que eu tive que fazer, mas a segunda, que foi quando todos os participantes votavam em alguém e que eu recebi 4 votos, pra mim ali o jogo pesou um pouquinho. Então foi um dos momentos mais difíceis pra mim. E com certeza trabalhar o psicológico, trabalhar o emocional, porque você tá convivendo com aquelas pessoas que votou em você. Então, esse pra mim foi o momento mais difícil. Eu acho que ali entre o segundo e terceiro episódios, pra mim, tava bem tenso e depois eu fiquei muito mais tranquila. Gente, eu tinha muita certeza que eu ia ganhar. Tinha muita certeza. Então, pra mim, a final já era muito certa. Eu não sabia com quem eu iria, né? Mas eu tinha isso visualizado na minha mente. Eu não sei porquê, assim, tanta certeza, né? Mas eu tinha. Eu já fui com isso muito forte dentro de mim. Eu idealizava, eu imaginava os resultados, elas falando que eu estava na final. Então, assim, claro que a cada prova isso vai dificultando ainda mais, mas todo o tempo que quem assistiu viu a minha concentração, eu tava assim o tempo todo meditando isso. Tipo, você está na final, né? Então, acho que sim, desde o começo eu achei que chegaria na final. Teve ali o processo difícil de votação, foi momentos muito tensos, mas eu não deixei de acreditar. É muito louco. É assim, eu falo que foram 10 dias, mas parece que um dia ali dentro, pra mim, era como se fosse uma semana. Porque a gente nunca sabia o que ia acontecer, então a gente estava preparada para a prova e às vezes chovia, não dava para a prova acontecer naquele momento. E tinha que esperar mais 2 horas, mais 3 horas, então é sempre muita tensão, é tudo muito sem planejamento, que isso para mim foi muito difícil também. Sabe aquela pessoa que quer ter o controle de tudo? Eu sou essa pessoa, então não ter noção de nada, do que eu vou fazer, o que vai acontecer comigo, foi difícil. Então, mas eu não pensei que eu estivesse arrependida de estar ali, mas eu falava, putz, meu Deus, é mais difícil do que eu pensava, é mais difícil do que eu pensava. Um momento pra mim que foi difícil também foi logo que acabou. É um programa gravado, né? Então ele começou a ser transmitido um mês depois. Eu fiquei muito tensa com a exposição. Eu vi que eu não tinha o controle e que quando você vai fazer uma edição de vídeo, você pode usar a música, cortar algumas frases, colocar como você quiser. Então, uma edição de vídeo, ela precisa ser muito bem estratégica, né? Eu fiquei com um pouquinho de receio ali de como seria essa edição e o que isso repercutiria pra mim, mas eu acho que eles foram muito fiéis àquilo que eu sou. Pegaram tanto as partes que eu tô muito séria, que eu tô muito concentrada, que parece que eu tô brava, quanto também os meus momentos relax, assim, né? As partes engraçadas, aquilo que eu sou espontâneo, né? Não me arrependi, mas eu fiquei com esse medinho ali de me arrepender se eu visse que na edição ficasse alguma coisa muito ruim pra minha imagem. Ele não foi, eu fui sozinha, né, pro Piauí, ele ficou aqui, a gente ficou sem contato 10 dias, porque eu tava sem celular, eu tava confinada lá com o pessoal pra gravação do programa, então eu não tinha contato nenhum com ele. Tudo que eu tinha era o que tá aqui dentro. Gente, dentro dessa caixinha
Quem assistiu sabe o que isso significa, inclusive a chave tá aqui dentro. Esse cadeado abre, porque eu tenho a chave dele. Ah, tem 2. Então, essa foi a chave que eu não tive na hora certa. Mas voltando, né, a minha família escreveu, a família, os meus amigos, eles me fizeram várias cartinhas. Então eu tenho tudo aqui dentro. Eu tinha fotos nossas que eu levei, fotos da Polaroid que eu levei. E então, assim, a cartinha dele era uma que eu lia sempre, tipo, todo dia. Tinha algumas cartinhas que eu sempre revisitava, assim, e lia e me sentia aquele quentinho. Eu acho que isso foi um ponto muito importante pra eu me sentir confiante, sabe? Pra eu acreditar que eu chegaria na final, porque eu sempre revisitava isso daqui. De amigos, de família, de pessoas queridas. E a carta do Fofô também foi muito especial. Eu sempre levava uma fotinha nossa no bolso comigo, sempre que eu ia fazer alguma prova. Levava na bolsa e ficava ali mentalizando que era uma coisa pra gente. Eu tava ali lutando por algo pra gente. Quando eu cheguei também foi um dos momentos mais gostosos, que foi de abraçar, de matar aquela saudade. Então, isso realmente aumentou muito a nossa conexão. A gente voltou. O que antes a gente não falava de casamento, a gente começou a planejar, a gente começou a falar. Eu fui sem ser pedida em casamento, fui pedida logo depois que eu voltei. Acho sim que isso aumentou muito a nossa conexão. Lá no programa eu tive um dia, pude receber uma ligação, 1 minuto de ligação, 60 segundos que eu tinha pra falar com ele, e assim, a gente só chorou. O máximo que ele conseguiu falar foi tipo: meu bem, tá tudo bem, sua avó tá bem, sua família tá bem, tá tudo certo com o seu trabalho, mas do resto foi só choro. E a última pergunta: segundo lugar ganha alguma coisa? Talvez esse cadeado. Experiência, histórias pra contar. Mas assim, ficar em segundo lugar não foi algo ruim pra mim, claro que eu superei isso já. Foi uma emoção muito grande. Eu chorei demais. Vi que eu perdi, porque quem assistiu o final, né, viu que a gente tava... Eu cheguei na frente, na porta, eu comecei a tentar achar a chave da porta e ela acabou abrindo primeiro. Eu pensei assim, se eu tinha certeza que estar aqui seria perfeito, não vai ser diferente. Melhor ter ficado em segundo lugar do que lá pra trás. E ter vivido isso foi escrever um diário todos os dias. Tem aqui qual foi a prova que aconteceu cada dia, como eu me sentia, o que eu queria. Às vezes, olha a prova do bolo, gente. A gente rabiscou aqui antes de fazer a prova como que a gente idealizava, né? A gente tem 17 provas. Com a prova final foram 14 provas. Venci 13. Uma história muito boa, assim, vou levar com muito carinho. Tem fotos, tem as minhas passagens de ida, de volta. O presente que eu ganhei lá, todas as minhas cartinhas que são super especiais. Tem até o brinquinho da prova final, que a gente tinha que abrir o baú e colocar o brinquinho. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais coisas para esse canal. A gente vai compartilhando por aí. Esse é só o primeiro, tá bem caseiro, tá? Mas ele tinha que sair do papel. Ele tinha que acontecer. E essa foi a melhor oportunidade, foi a chance, né? Foram os meus 15 segundos de coragem aí pra, de fato, começar e mandar a cara aqui nessa rede social.